Vamos então agora nesse vídeo tratar de um termo jurídico pouco difundido, me parece que por interesses óbvios do órgão estatal, com relação à necessidade de se esgotar o rito administrativo para poder se ingressar na instância judicial. Então eu estou procurando sempre nos vídeos do YouTube falar num linguajar mais simples para atingir o público que eu considero leigo no sentido de não ter informações. Porque, veja, embora o assunto não é esse, já é uma introduçãozinha, sempre tacar um sal, né, no tema. Nunca entrando só no foco, só na questão teórica, deixando de analisar as questões que constroem todo o raciocínio daquele tema. Exemplo, sempre que os senhores estiverem falando em direito administrativo, irão os mais atentos perceber que existe resquícios da ditadura, né? Sempre tratando na hora que o cidadão precisa se defender, dando o seguinte parâmetro: não precisa de advogado, e está aqui um pequeno formuláriozinho, e o órgão estatal, a autarquia, a administração indireta, já te dou as orientações para você de como você vai recorrer, como que você vai preencher, não precisa de advogado. E diz mais, né, no princípio ideológico do recurso administrativo de trânsito, que é o nosso tema, dando a entender com aquela frase que aprendemos, né, na Constituição e na lei, que o cidadão de bem, o cidadão brasileiro, não pode se esquivar do conhecimento da lei. Isso daí, na realidade, é uma aberração, na minha visão, dizer que uma pessoa que não teve acesso a uma faculdade de direito, dizer que ele, como leigo, não pode dizer e alegar que desconhece a lei. Mas conhecer a lei é uma coisa, conhecer o processo é outro. Tanto que ninguém pode se dirigir ao magistrado do Poder Judiciário sem defesa técnica, sem estar acompanhado do advogado. Ora, e eu pergunto, e por um acaso o processo administrativo, no rito administrativo, na instância administrativa, não tem também a formalidade, os princípios de formalidade? Tanto tem que, em sede judicial, o juiz poderá anular todo o rito administrativo se encontrar vício de formalidade. O que é o vício de formalidade? É erro na forma, porque na forma o Estado é vinculado. A administração indireta, a autarquia Detran, não pode ferir normas de direito público, normas de rito de formalidade processual. Eu pergunto, como que um cidadão vai conhecer isso? Na realidade, isso é artificialmente construído, no manto da legalidade, uma forma de oprimir o cidadão. Não tem? Quem faz faculdade, que reprova, fica de exame, dependência de fazer tudo de novo, porque é extremamente difícil de se entender a prática processual. Por que o cidadão leigo, tecnicamente, não pode se excusar dizendo que se excusar juridicamente tem que ter termo inexcusável? Que isso, excusar é a forma de desculpas, né? Se desculpar. O que é um ato inexcusável? É uma coisa que não cabe desculpa nenhuma. Até isso a gente tem que falar, porque o cidadão que está ouvindo o vídeo às vezes não sabe que tá excusável, inexcusável, né? É indesculpável. Bom, só para vocês entenderem que não vão assim cegamente, né, o cidadão lá, o Detran me processa e me orienta como me defendo. E aí quando você faz uma defesa bem feita e vence, o Detran não coloca um leigo para fazer a contra-razão, para rebater, coloca um procurador, sempre falo isso. Então, na Constituição diz tratar os iguais de forma igual, desiguais de formas desiguais, na medida da desigualdade. Como é que você vai colocar um procurador concursado de primeira linha para rebater um cidadão leigo que não estudou direito? Daí são pequenos comentários que já colocar. E ler um trecho aqui para vocês. Deixa eu ler um trecho aqui. Esclarece o doutor Alexandre de Moraes, doutrinador. Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento de instância administrativa para que a parte possa acessar o judiciário. A Constituição Federal de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade
da chamada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das vias administrativas para obter-se o provimento judicial, uma vez que exclui a permissão que a emenda constitucional número 7 da Constituição anterior estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. Agora vocês pegam isso que eu falei, voltem no vídeo umas 400 vezes, até você entender o que eu falei. Tá, o que eu falei? Eu falei o seguinte, eu tenho defesa prévia, recurso à Jari, recurso ao CETRAN. O que o DETRAN coloca para a sociedade, através dos seus manuais de procedimentos pró-Estado, porque ali só coloca aquilo que interessa. Defesa prévia, perdeu, pega a mesma defesa, leva para a Jari, perdeu, leva para o CETRAN. O que é uma aberração, porque não se faz recurso sem conhecer a fundamentação do julgamento para poder rebater a fundamentação. E o que nós estamos dizendo nessa doutrina? Que, agora de uma maneira simples, eu não sou obrigado a ter esgotado todas as instâncias administrativas, recurso à Jari, recurso ao CETRAN, que chama-se a exaustão administrativa, e até o fim, exaurimento da... O que é exaurimento da instância administrativa? Exaurir é usar tudo que eu tenho administrativo para depois entrar no judiciário. Por quê? Predomina no ordenamento jurídico brasileiro, né, senhores do DETRAN, que o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Vamos falar agora em português mais simples. O Poder Judiciário não vai afastar de si quando o cidadão o procurar para prestar tutela, para prestar jurisdição, para atender o pedido da pessoa. Mas você não esgotou o rito administrativo. Aí a gente entra nessa terminologia. Ou seja, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada. Ou seja, você tem que passar na jurisdição administrativa para depois passar para a jurisdição judicial. Afastou, quer dizer, não precisa mais, pois já se decidiu pela inexigibilidade. O que é inexigibilidade? Inexigibilidade é não exigir. O exaurimento é o esgotamento das vias administrativas, recurso à Jari, recurso ao CETRAN, para subter o provimento judicial. O que é provimento judicial? É quando o juiz vai atender o teu pedido, vai dizer se você tem razão ou se você não tem razão. Quer dizer, o DETRAN não fala isso para ninguém, né? E eu também não vou ficar podendo falar, que já fui duramente advertido aqui no escritório pela minha excelente equipe de trabalho, que eu falo demais, fico 40 minutos falando. Mas não tem como, né, gente, falar em 5 minutos um assunto desse, mas tudo bem, eu vou falar pouco aqui e orientar você que está me ouvindo a prestar atenção nesse vídeo e entender que você não precisa esgotar o rito administrativo para ir para o judiciário. Mas é claro, as pessoas estão tudo sem dinheiro, né? Estão tudo sem dinheiro, está gastando todo o dinheiro que era para gastar para salvar o casamento que está abalado, comprar um presente para a esposa, para os filhos, para os pais, tem que gastar tudo com multa de trânsito, né? E aí fica essa situação. E aí como é que a pessoa vai para o judiciário e vai pagar um advogado? Não tem condições, né? Não tem condições. Tá? Muito bem, então é isso daí. A qualquer momento pode ir para o judiciário, viu, gente? Tem um amigo da família que é advogado? Contrate-o. Mande me ligar se precisar de uma orientação. Não vou cobrar. É porque é contratar eu. Isso aqui é uma informação de utilidade pública. Que o DETRAN deveria falar para as pessoas. Olha, gente, se vocês sentirem que o funcionário do balcão está dando risada de vocês ali, como costuma fazer, não adianta recorrer que vai perder, vai direto no Poder Judiciário, viu? E eu vou fazer vídeos orientando como é que se usa o juizado especial contra o DETRAN. Tem uns procedimentos que eu preciso ensinar as pessoas. Porque se for esperar o DETRAN ensinar, ou for esperar o governo, né, a União, dar educação de trânsito, educação de trânsito não é só como respeitar a lei de trânsito, não. É como saber se defender também, porque o direito também é para defesa, tá? Um abraço, ricardoadão@gmail.com. É isso daí, né, gente? Vamos pro próximo vídeo e até a próxima e obrigado.